Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior. Eu me chamo Rosângela Costa. E nós dois juntos vamos apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Neste sábado, continuamos falando sobre as leis morais. Estamos falando sobre a lei divina ou lei natural. Paramos no programa anterior na questão 634. Hoje partiremos então da questão 635, que é a seguinte: das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Vamos à resposta, então, dos espíritos superiores, que diz o seguinte: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. E isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Então, o que essa resposta aí está querendo nos informar, né? Que as diferenças são próprias da natureza em conformidade com a lei do progresso de cada um. Esse fato não prejudica, não invalida a lei natural, que se aplica a tudo. E mais abaixo, Kardec faz algumas considerações a esta questão, que diz o seguinte: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhes resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Daí a gente conclui, né, que do ponto de vista de evolução moral de cada pessoa, da sua missão nessa vida, vem a sua posição social como consequência dos seus atos nesta e em outras vidas. A questão seguinte é a 636, em que Kardec pergunta: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E a resposta dos espíritos vem da seguinte forma: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então agora vamos ao comentário dessa questão, que é muito bacana, né? Sabermos a diferença do bem e do mal. Então, excluindo os males que não podemos evitar, como os terremotos, os maremotos, os flagelos destruidores, né? Que mais à frente vamos comentar também na questão natural de destruição. Mas a maioria dos males causados por nós é fruto do nosso orgulho, da nossa ambição e do nosso egoísmo. Como diz a resposta dos espíritos superiores, a lei de Deus é para todas as criaturas. É a mesma para uma pessoa primitiva ou uma pessoa civilizada. A diferença é a maturidade de nossas escolhas. O bem é eterno, o mal é passageiro. Na resposta dada pelos espíritos superiores, diz que o mal depende da vontade que tenhamos em praticá-lo. Pois bem, ao praticarmos o mal, sofremos as consequências. É a lei de causa e efeito. A diferença entre os homens, de uns para os outros, é o grau de responsabilidade nos caminhos da vida. Então passemos à questão 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? E a resposta: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem
quanto melhor sabe o que faz. Então, a gente tem que lembrar, do livre-arbítrio, que é a liberdade que a gente tem de pensar e agir e que Deus nos deu e que permite que a gente faça escolhas, que a gente decida, o que a gente vai fazer da nossa vida. E é aí que podemos escolher entre o bem e o mal. E esta escolha vai depender do nosso desenvolvimento intelectual e principalmente moral. Muito bom. Abaixo, Kardec também faz um comentário sobre essa questão. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, por isso a questão da responsabilidade. Quanto mais desenvolvido é o ser humano, maior a sua responsabilidade em suas escolhas. E maior será seu arrependimento e suas penas pelos males cometidos. Vamos então à questão 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? E aí os espíritos respondem o seguinte: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então, vamos comentar um pouquinho aí essa questão. Os espíritos dizem ali que o mal é necessário. Então, vamos repetir aqui também que a lei de Deus é igual para todas as criaturas, lei perfeita, imutável. Então, o mal constitui processo de despertamento do espírito pelas consequências que sofremos. À medida que vamos nos depurando através de múltiplas reencarnações, vamos tendo maior compreensão das leis divinas. E aí não faremos mais escolhas más, escolhas ruins. Porque o amor cobre multidão de pecados, como disse o apóstolo Pedro. Cobre porque instrui e educa, traz ao homem a luz do entendimento. Passemos então à questão 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? E a resposta: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, nessa questão vem nos lembrar que o mal não está contido somente na ação ou no autor da ação. Quem induz, quem compra ou aluga alguém para cometer o mal, ou mesmo quem somente convence alguém a cometer um ato malévolo, é tão ou mais culpado do que o autor do ato, o autor da ação. Então ficamos por aqui hoje, desejando a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Na Era do Espírito.